Fala rapaziada que acompanha o Camisa 3, tudo certo? É o seguinte, estamos chegando para mais um vídeo. Antes de mais nada, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like, ativarem o sininho, seguirem a nossa página no Instagram também, @camisa3oficial. Ajudem-nos a continuar levando o Santos adiante. Fechou, rapaziada? O Santos foi derrotado pelo Bragantino na Vila Belmiro, no último domingo por 2-1. E eu queria trocar uma ideia com vocês em relação ao que foi esse jogo e as percepções que eu tive em relação a essa partida. Foi uma partida rodeada de muita expectativa, porque finalmente o Santos ele entraria em campo com um desenho tático diferente. E em cima desse desenho tático diferente, a torcida imaginou que o Santos ele teria uma postura diferente, né? Depois do jogo contra o São Paulo, muito se foi falado na formação que o Santos utilizaria, e aí surgiu aquele campinho com a escalação do Neymar, sobre como o Neymar ele escalaria o time do Santos. E de fato o Santos foi pro jogo contra o Bragantino com uma escalação diferente, com um desenho tático diferente. O Santos que durante todo o ano de 2025 até agora, né, havia adotado o 4-3-3 como a sua formação principal, como a formação que vinha sendo utilizado em todos os jogos até agora. E devido à falta de pegada no meio campo, devido os espaços gerados no meio campo do Santos, devido à forma como a defesa do Santos estava desguarnecida, o César Sampaio ele decidiu mudar o esquema. Decidiu colocar o Santos para jogar num 4-2-3-1. E era um esquema que tinha muita expectativa, mas que aos poucos essa expectativa ela foi se desintegrando, porque durante a semana vários jogadores importantes do Santos sentiram lesões e não foram para o jogo. Foi o caso do Soteldo, que já vinha de lesão, já estava machucado, e duas peças que estavam sendo importantes para o Santos nos últimos jogos, elas se machucaram, que foi o Barreal e foi o Bom Tempo. E ter esses dois jogadores machucados, principalmente o Bom Tempo, comprometeu demais o esquema do Santos, comprometeu demais o que o Santos tentou fazer nessa partida, né? E aí o César Sampaio faz as mudanças, adapta o time da maneira como ele tem que adaptar, como ele achou que ele deveria adaptar. Ele faz uma mudança que, até então, na minha visão, foi uma mudança que foi boa e deu certo, apesar do erro que foi o Luizão. E aí vocês vão falar, pô, mas o Luizão ele errou no primeiro gol do Bragantino. O Luizão ele poderia ter feito coisa melhor no primeiro gol do Bragantino. De fato, acho que ele poderia ter feito algo melhor. O Luizão ele erra no gesto técnico no primeiro gol. Mas nós temos que colocar na equação o seguinte, que o Luizão, ele, primeiro, não é lateral direito. Eu sempre bato muito na tecla aqui no canal, quem acompanha sabe. Em determinadas situações, você pode até improvisar um jogador, mas você vai ter que contar com o ônus e o bônus desse jogador nessa posição. Então, nós tivemos o bônus do que o Luizão entregou, que foi uma pegada legal do lado direito. O Santos não ficou desguarnecido do lado direito, como ficou nos outros jogos. O Luizão marcou bem, o Luizão ele deu botes corretos, o Luizão ele fechou muito bem os espaços pelo lado direito. O Luizão na parte da marcação ele correspondeu, e era exatamente isso que nós esperávamos, que o Luizão ele fechasse um pouco mais o lado direito. Na frente o Luizão não entregou, porque ele não tem esse cacuete, porque de fato ele não é lateral direito. Então no lance do gol, quando o Luizão ele recebe a bola, se vocês repararem, quando ele recebe e vira de frente para ver o jogo, ele já tá chamando alguém para encostar nele. Ele fala, ó, encosta aqui em mim porque eu preciso jogar. Eu tenho que passar a bola para alguém, eu preciso sair de trás, eu preciso fazer a saída de bola do time com qualidade. E ele fica chamando alguém para encostar nele. Ninguém encosta nele. Ele poderia ter feito coisa melhor? Poderia sim. Ele poderia ter chutado, poderia ter jogado para a lateral, poderia ter feito qualquer coisa. Mas tentando fazer um gesto técnico pro ganho do time, ele tentou sair jogando, né? Trouxe a bola do pé direito pro pé esquerdo, acabou errando o passe e o Bragantino fez o primeiro gol. E esse lance tem uma influência direta de uma outra mudança
que o César Sampaio traz para esse jogo também, que é a entrada do Diego Pituca ao lado do João Schmidt. E é complicado falar do Diego Pituca, porque quando o Diego Pituca ele volta para o Santos, foi um acalento para o torcedor santista, porque o Diego Pituca ele é anunciado em 2023 que ele voltaria para o Santos, já tinha um pré-contrato assinado, né? E aí o Santos cai, muita gente fica naquela apreensão, naquela expectativa. Será que o Diego Pituca, ele de fato vai ficar no Santos? Será que o Diego Pituca ele vai ajudar o Santos nessa reconstrução? E ele ficou. Então o Diego Pituca, ele já era um símbolo do Santos, dos últimos aí 4, 5 anos, muito por conta da bola que ele jogou em 18, 19, 20 na campanha da Libertadores. É um jogador que sempre teve muita entrega ao time do Santos, um jogador que sempre se disse santista, sempre se disse amar o clube. Então é complicado falar de um jogador como o Diego Pituca, mas o Diego Pituca tá muito mal, muito mal, muito mal. Nem de longe é aquele jogador que nós vimos na primeira passagem pelo Santos. Eu não vou levantar o questionamento aqui de que qual será de fato o real Diego Pituca? Esse Diego Pituca ou o Diego Pituca da primeira passagem? Eu acho que é o Diego Pituca da primeira passagem. Mas é nítida a falta de confiança. É nítido que o Diego Pituca ele não consegue ser aquele volante que domina a bola, dá um passe para frente, se apresenta para jogar, se apresenta na fase de criação também. Então, o Diego Pituca, ele perdeu as principais valências dele por conta da falta de confiança, né? E eu já havia falado em outros vídeos aqui que jogar com Diego Pituca e João Schmidt, ambos à frente da zaga, significa você ter uma dinâmica defensiva um pouco maior, uma pegada um pouco maior, porque eles já são volantes há muito tempo, já estão acostumados a jogar nessa posição. Então eles já estão acostumados a fazer esse trabalho sujo que o volante tem que fazer, de pegar, de marcar, enfim, de ter uma dinâmica defensiva maior. E nem isso o Santos teve no jogo contra o Bragantino. Nem isso. Mais uma vez, o meio de campo do Santos foi um buraco, foi um queijo suíço. Essa mudança de tática, essa mudança de desenho tático do Santos, do 4-3-3 para o 4-2-3-1, era justamente para isso, para fechar um pouco mais o meio campo, para esguarnecer um pouco mais a zaga, para a zaga do Santos não ficar tanto no mano a mano como vinha acontecendo nos últimos jogos. E aconteceu novamente. O meio de campo do Santos foi um buraco. O meio de campo do Santos não existiu. O meio de campo do Santos não produziu. O meio de campo do Santos não marcou. O meio de campo do Santos, ele foi mal na parte defensiva e na parte ofensiva. E com isso o Bragantino, que hoje é um time melhor que o Santos, e eu não digo de peças, tá? Mas de bola jogada é melhor que o Santos. O Bragantino, que é um time mais arrumado que o Santos. O Bragantino, que é um time que tem um desenho tático desenhado. O Bragantino, que tem uma filosofia de jogo desenhada, encontrou muita facilidade nesses espaços que o Santos deixou no meio campo e nas entrelinhas. A impressão que eu tive é de que o Santos era um catado. O Santos era um time que nós fazemos às pressas para jogar um futebol no churrasco. Aquele churrascão de sábado, sabe? Que você sai de manhã para jogar um futebolzinho com a rapaziada, né? O Santos era um time de churrasco, era um time da rapaziada. Um time espaçado, um time sem ideia de jogo, um time que mudou a sua formação tática, entre aspas, às pressas, e que não sabia o que fazer dentro do campo. O Santos é um time náufrago. O Santos é um time em naufrágio. O Santos é um time carente de ideias. E aí quando eu digo de ideias, são ideias táticas. Porque eu vou continuar batendo nessa tecla. O Santos tem de onde tirar. O Santos tem reserva técnica. Deixa a desejar em algumas posições. O Santos tem carência em algumas posições? Tem. Só que fazendo algumas mexidas, mexendo na forma do time jogar, mexendo no desenho tático, trocando uma peça aqui, uma peça colar, o Santos pode produzir mais, o Santos pode entregar mais. Eu não estou dizendo que o time do Santos vai brigar para ser campeão, mas esse time do Santos tem de onde tirar. E o que me deixa mais revoltado nesses jogos ruins, nesses jogos pífios que o Santos faz, é de que você
olha pro jogo e fala, poxa, daqui tem algo que possa fazer o Santos, daqui pode sair algo que possa fazer o Santos jogar mais bola. O Santos tem reserva técnica. É que o Santos é um time pobre de ideias. O Santos é um time faminto de ideias. O Santos é um time que, dentro de campo, não sabe girar como um time. Não sabe fazer com que o mecanismo tático funcione da maneira correta para esses jogadores poderem entregar aquilo que eles podem entregar. Então, assim, foi mais um jogo ruim do meio-campo do Santos. O novo técnico do Santos, ele vai precisar encontrar receitas caseiras para resolver esse problema do meio-campo do Santos, porque eu já falei aqui. O grande problema do Santos para mim hoje é o meio-campo. Só que dá para você ajeitar esse meio-campo do Santos. Dá para você fazer com que esse meio-campo do Santos melhore, porque você tem jogadores que possam fazer isso, né? No jogo contra o Bragantino foi o Diego Pituca e foi o Schmidt, mas por que não testa o Rincon? Por que não testa o Tassiano de segundo? Né? Nós já falamos aqui sobre as posições que o Tassiano pode jogar. O Tassiano, originalmente, ele é um volante. Para quem não sabe, o Tassiano ele foi do 23 do Santos. E a dupla de volantes do 23 do Santos, aliás, se eu não me engano, o trio de meio campo do Santos no 23 era Tassiano, Gregory, que hoje está no Botafogo, e o Diego Pituca. E um pouco mais à frente ainda, se não me falha a memória, se eu não estiver enganado, o Vitor Bueno. Então, assim, por que não testa algo diferente, não faz algo diferente? Por que até agora não foi feito mudanças mais expressivas no time do Santos? Eu espero que o técnico que foi contratado, ele possa enxergar isso no elenco do Santos, que precisam ser feitas mudanças e que dentro do time do Santos, dentro do elenco do Santos, ele encontra soluções para esses problemas. Ele encontra soluções para essas mudanças. Porque eu acho que dá para dar jeito nesse meio campo do Santos. Esse meio campo do Santos, ele tem jeito. Tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Mas de fato foi mais um jogo ruim do meio campo do Santos. O único jogador que se sobressaiu nisso tudo, mais uma vez, foi o Rollheiser. O Rollheiser, mais uma vez, ele foi bem. E o Rollheiser, ele é o único desafogo que o Santos tem dentro do campo. O Rollheiser é a única esperança técnica que nós olhamos para o time do Santos e falamos assim, daí pode sair alguma coisa. Daqui, se a bola cair no pé dele, daqui pode ser que tenha um lampejo de ideia e que o Santos pode criar alguma coisa. Mas só. O Rollheiser é o único cara lúcido nesse time do Santos. E quando eu digo nesse time do Santos, no time que jogou contra o Bragantino. Guilherme, mais uma vez, mal demais. E aí, na coletiva do César Sampaio, ele falou que, de fato, o Guilherme já entregou mais, mas que nós precisamos dar confiança para o jogador. Tudo bem, eu entendo essa fala do César Sampaio. César Sampaio ele foi jogador, ele sabe o que ele está falando. De fato, às vezes, para um jogador recuperar essa confiança, você pode continuar dando mais confiança para ele dentro do campo, dentro das quatro linhas, para ele conseguir desempenhar um futebol melhor. Só que essas chances para o Guilherme, essa confiança para o Guilherme já foi dada. Essa confiança para o Guilherme, ela já foi entregue. Uma confiança que não foi correspondida. Porque o Guilherme, ele continua jogando mal. Os técnicos que estão à frente do Santos, seja o Caixinha, o Sampaio ou quem quer que seja, continuam não tirando o Guilherme, mesmo ele jogando bem, continuam deixando o Guilherme, mesmo o Guilherme mostrando que não está entregando nada. O que me deixa mais chulo da vida é que o torcedor, às vezes um cara que nem manja muito de futebol, nem entende muito de futebol, só tá ali porque ama essa porra desse clube, ele vê que o Guilherme não tá entregando nada. Ele vê que o Guilherme não tá jogando absolutamente nada. E que se ele fosse o técnico do Santos, ele tiraria o Guilherme. Mas o técnico que está lá à frente do Santos não tira o Guilherme de forma alguma. A ideia que se tem, a impressão que se passa é de que o Guilherme ele é um craque e que em algum momento o Guilherme, mesmo estando mal no jogo, ele vai ter um lampejo que vai tirar o Santos do sufoco. E não é isso que vai acontecer. Sei lá, ele pode dar um passe para gol, ele pode chutar para o gol, a bola desviar, entrar e de fato ele tirar o Santos do sufoco. Mas não é a mesma coisa.
Então, eu não quero comparar os jogadores, longe de mim fazer isso, mas, por exemplo, se o Neymar estiver mal no campo, se o Neymar estiver bem fisicamente primeiro, tá? E estiver jogando, tiver condições de jogo, e ele não estiver fazendo um jogo bom, não estiver fazendo um jogo satisfatório, você vai tirar o Neymar? Você não vai tirar o Neymar porque dali pode sair alguma coisa do nada que tira o Santos do sufoco. Com o Guilherme isso não vai acontecer. Jamais vai acontecer. Porque o Guilherme é o Guilherme. O Guilherme é um bom jogador e ponto. E insistir tanto no Guilherme é como dar risada na cara do torcedor. Insistir tanto no Guilherme é zombar do torcedor santista. É zombar daquilo que o torcedor santista tá vendo. É chamar o torcedor santista de trouxa. Pra mim é isso. Ô trouxa, vocês trouxas aí na TV, trouxas no estádio, vamos deixar o Guilherme mais um pouquinho aqui, tá? Talvez vocês estejam tendo a mesma percepção que nós temos daqui da beira do gramado. E não é isso que acontece. Mais uma vez, nada, absolutamente nada contra o Guilherme. O Guilherme é um bom jogador, mas não vem jogando absolutamente nada daquilo que nós acostumamos a ver o Guilherme jogando. Gabriel Veron, pelo lado direito. Tentou alguma coisa, mas também deixou a desejar. O Gabriel Veron ele vem entrando muito mal nas partidas do Santos e quando tem a oportunidade ele não consegue jogar bem. Óbvio que ele foi influenciado por todo um esquema ruim, por todo um desenho tático ruim. E aqui, cara, eu acabei de criticar o Guilherme, mas eu não consigo tecer críticas tão pesadas aos jogadores do Santos, tirando o Guilherme, porque ele veio mal, porque era nítido que o sistema que o Santos levou a campo contra o Bragantino, ele não estava encaixado. Ele não estava encaixado. E muitas das vezes os jogadores não sabiam o que eles faziam, taticamente falando, as movimentações que eles faziam. Então às vezes é complicado você criticar o jogador sabendo que um sistema tático ele influenciou tanto na partida, ele influenciou tanto a parte técnica desses jogadores, mesmo eles estando muito mal, né? Mas assim, o Gabriel Veron ele foi mal, foi um jogo ruim. A maioria das coisas que ele tentou, ele errou. Mas aqui eu não posso também deixar de dar os méritos, porque tanto ele quanto o Guilherme voltaram várias vezes para recompor o sistema do Santos, para recompor o Santos na parte defensiva. Esse é um papel que os pontas, não só do time do Santos, mas de vários times, do mundo inteiro, né? Eles precisam fazer, precisam atacar, precisam ser pontas, mas precisam ajudar na parte defensiva também. Enfim, mas foi um jogo ruim, mais um jogo ruim do Gabriel Veron. Outra coisa que tira o meu sono, de verdade, outra coisa que me deixa extremamente incomodado nesse time do Santos, é a forma como o Santos utiliza o Tiquinho, cara. E assim, me dá uma dó tão grande do Tiquinho, me dá um aperto vendo o Tiquinho jogar pelo Santos, porque eu já acompanho o Tiquinho desde a época do Porto, né? Tanto é que lá em 2021, quando vários times do Brasil fizeram um mutirão para trazer o Diego Costa, eu falei para alguns amigos, poxa, eu não traria o Diego Costa, eu traria o Tiquinho Soares do Porto. Depois ele sai do Porto, Panathinaikos, né, Olympiacos, se eu não me engano, enfim, acho que Panathinaikos. Vem pro Botafogo, demonstra todo o seu potencial, vem pro Santos e ele chega com uma expectativa muito grande porque é o Tiquinho ainda. É o Tiquinho e o Tiquinho pode render, mas a forma como o Tiquinho joga no Santos é uma forma pífia. É uma forma medonha. E aqui eu não estou para tecer críticas ao Tiquinho. Eu estou para tecer críticas a quem está à frente do comando técnico do clube e não enxerga que o Tiquinho, ele não pode ser matador de pedregulho. O Tiquinho, ele não pode ser matador de caixa d'água. Então assim, e mais uma vez, isso cai na falta de um trabalho tático e técnico de quem está à frente do Santos, tá? A bola cai no brasão, chutão lá pra cima e lá pra frente. Tiquinho, domina essa pedrada aí, pai. Coloca essa pedrada, domina essa pedra aí, transforma ela em bola, bota no chão e sai jogando. É isso que acontece. Gabriel Brasão estourou, Tiquinho tem que brigar com 2 zagueiros, tem que brigar com o volante, com o meio campista. Aí a bola cai no pé do Gil, do Zé Ivaldo. Tiquinho, seguinte... Mata essa caixa d'água aí, mata essa máquina de lavar roupa aí, transforma ela em bola, bota no chão e sai jogando. Arma alguma coisa pra nós aí. Mata essa desgrama no peito aí, mata esse pedregulho no peito, transforma em bola e sai jogando. E é isso que acontece com o Tiquinho. O Tiquinho, ele precisa ser um cara que às vezes ele tem que se doar mais que os outros jogadores do clube, do time, dentro de campo, pra ele conseguir, pelo menos,
colocar a bola no chão e dar um passe. Então assim, a forma como o Tiquinho ele vem sendo utilizado pelo Santos é uma forma ruim, é uma forma pífia. O Tiquinho ele tem todo um arsenal para te entregar gols a cada 2 partidas, a cada 3 partidas, ou até menos. O Tiquinho é esse centroavante de bons números. O Tiquinho é um centroavante que ele vai conseguir te entregar situações, gerar situações na parte ofensiva, para fazer com que o Santos marque os gols que o Santos não vem fazendo. Só que o Tiquinho ele vem jogando de costas pro gol. O Tiquinho ele pode fazer isso? Ele pode, porque ele é um cara que tem esse recurso. O Tiquinho é um cara que tem esse recurso técnico para jogar de costas. Diferente, por exemplo, do David Washington. Eu não acho que o David Washington seja esse centroavante que joga de costas, brigando com os zagueiros, a bola vem, mata, briga, coloca no chão, sai jogando. São características diferentes. O Tiquinho ele pode fazer isso, mas todo jogo fazer isso, durante todo o jogo, passar todo o jogo brigando com os zagueiros, brigando para colocar a porra da bola no chão, para tentar dar um passe, para tentar arrumar alguma coisa, chega até a ser falta de respeito com o atleta, de verdade. Eu sei que o atleta tá lá para servir o clube, mas chega a ser falta de respeito com o que o atleta pode te entregar, com o que o atleta pode favorecer você dentro do campo. Então, eu espero que o próximo treinador do Santos, o próximo técnico do Santos, ele consiga enxergar isso. Ele consiga enxergar que o Tiquinho, ele é o centroavante que o Santos precisa, mas que está sendo utilizado da maneira errada. Então, o Tiquinho, ele precisa meio que ser, entre aspas, e aí não é nem o Tiquinho, né? Eu ia falar o Tiquinho, mas não é o Tiquinho. O sistema do Santos, o time do Santos, ele precisa ser, entre aspas, reciclado para jogar a favor do Tiquinho. O Tiquinho é o principal jogador do clube? Não. É o Neymar. Mas o Tiquinho é o cara que vai te entregar os gols. O Tiquinho é o cara que vai te entregar uma tabela. O Tiquinho é o cara que vai escorar para você chegar de trás com qualidade para chutar no gol. Não esse cara que briga por bolas no meio campo. Não esse cara que tenta matar a bola no meio campo e tenta se virar e briga. Não é. Não é esse cara. O Tiquinho é o cara para fazer o seu pivô. Para você quebrar uma linha. Como foi naquele jogo contra o São Paulo no Campeonato Paulista, se eu não me engano, no segundo gol do Gabriel Bontempo, o toque que ele dá pro Soteldo sair de trás e construir, dar a bola no Bontempo fazer o segundo gol, é de fato o que o Tiquinho pode entregar pro Santos. O Tiquinho não é esse jogador brigador, não é esse jogador trombador. Então, o próximo técnico do Santos precisa entender que o Tiquinho é um ponto de desequilíbrio do Santos. O Tiquinho é o cara que vai te entregar os gols. Então, faça com que o time, entre aspas, jogue a favor do Tiquinho. Faça com que o time, entre aspas, jogue em função do Tiquinho para o Tiquinho entregar aquilo que de melhor ele pode entregar para o Santos. Mas de fato, em resumo, é isso. O Santos fez mais uma partida ruim porque a parte tática do Santos nitidamente influenciou a parte técnica. Eu acho que esse time que o Santos mandou a campo, ele podia ter jogado um pouco melhor contra o Bragantino. Não estou dizendo que iria ganhar do Bragantino, mas poderia jogar um pouco melhor contra o Bragantino. A parte tática, como eu falei, influenciou na parte técnica e os jogadores do Santos estavam perdidos dentro do campo. Com isso, o Bragantino encontrou uma facilidade gigantesca, porque de fato é mais time que o Santos. O Bragantino deitou e rolou no meio campo. O John foi o ponto de desequilíbrio desse jogo contra o Santos, porque ele vem sendo o principal jogador do Bragantino. Não só no Campeonato Brasileiro, mas também no Campeonato Paulista, no meio campo do Bragantino, então ele encontrou uma facilidade muito grande para jogar. Eduardo Sacha, que contra o Santos ele encarna o Gabigol, gosta de fazer gol no Santos como eu nunca vi. Se não me engano, é o time que ele mais fez gol. Se não me engano, são 6 gols na conta do Eduardo Sacha contra o Santos. Mais uma vez, a lei do ex falou alto contra o Santos. Gol do Eduardo Sacha e o pior, tomamos gol do La Quintana, gente. Tomamos gol do La Quintana. E o mais, entre aspas, engraçado desse gol do La Quintana é que o La Quintana ele recebe. O mais engraçado não, o mais perverso desse gol do La Quintana é que o La Quintana ele recebe, tem o tempo de trazer para a direita, armar, chutar, a bola desviar, matar o Gabriel Brazão. Mais uma vez, cai naquilo que eu falei. A falta de dinâmica defensiva do meio campo do Santos que deixa a defesa do Santos totalmente desguarnecida. Mas foi mais um jogo ruim do Santos, mais um jogo onde o Santos deixou a desejar. Tivemos poucos destaques técnicos nesse jogo, assim, o Brazão, óbvio, e quanto a isso nós estamos muito tranquilos, salvou algumas bolas dificílimas, principalmente no primeiro tempo, onde o Bragantino cresceu no jogo ali dos 25, 30 até o final do primeiro tempo. A dupla de zaga do Santos não comprometeu nesse jogo, acho que nenhum dos 2 gols foi
culpa da zaga do Santos, mas Gil e Zé Ivaldo estão deixando a desejar. Nem de longe é aquela zaga que começou jogando no Santos ter um desempenho consistente. O Luizão não comprometeu, mas de fato ele errou no primeiro gol do Santos, mas aí também tem um acréscimo de que os volantes do Santos, inaptos, inertes no jogo, não encostaram no Luizão para jogar. O ponta do Santos não encostou, não desceu um pouco mais a linha para ajudar, para dar uma linha de passe pro Luizão tocar a bola. Então isso foi uma série de erros que entra novamente na questão tática do Santos nesse jogo contra o Bragantino. A dupla de volantes do Santos fez um jogo ruim mais uma vez. Não me agrada ver o João Schmidt e Diego Pituca jogando juntos. Não me agrada. Eu acho que é uma dupla de volantes que pode até te entregar uma pegada no meio campo, mas que não consegue ajudar você na parte criativa, não consegue ajudar o time do Santos na hora de criar as situações ofensivas. É uma linha de volantes que se posta à frente da zaga, e é isso aí, toca de lado. Nenhum dos dois tem a capacidade de dominar a bola, virar o corpo, erguer a cabeça e dar o passo à frente para o meia do Santos conseguir criar. O Rollheiser fez um bom jogo. Acho que não sei se esse foi o melhor jogo do Rollheiser com a camisa do Santos. Acho que contra o São Paulo ele jogou um pouquinho mais, mas fez mais um bom jogo. O Rollheiser fez mais um bom jogo. O Guilherme jogou mal mais uma vez, e aí a gente não tem nem o que falar. O Verón do outro lado também fez um jogo ruim. E o Tiquinho Soares, o jogo do Tiquinho foi ruim, mas muito por conta da forma como o Santos joga, que acabou influenciando direto no jogo do Tiquinho. O Santos volta a campo na quinta-feira contra o CRB, na Vila Belmiro. Enfim, nós vamos fazer um pré-jogo desse jogo. Depois o Santos volta a campo no domingo. E deixa eu ver contra quem que o Santos joga, só para não falar nenhuma besteira aqui para vocês. Mas é um jogo fora de casa. O Santos vai jogar fora de casa. O Santos joga contra o Grêmio, fora de casa contra o Grêmio, às 16 horas, lá no Sul. E esse jogo, a depender de como o Santos for escalado e for mandado a campo, a depender do desenho tático do Santos, tem tudo para ser um jogo ruim. Um jogo ruim, porque Santos, Grêmio e Vasco praticam o pior futebol da Série A hoje. Então, esse jogo entre Santos e Grêmio tem tudo para ser um jogo ruim, tem tudo para ser um jogo maçante. Mas eu espero que o Santos ele conte com a ajuda dos deuses do futebol, conte com a sorte para que ele possa vencer esse jogo contra o Grêmio. A real expectativa que nós temos, e aqui eu acabei de falar sobre sorte, sobre os deuses do futebol ajudarem o Santos, mas fica a expectativa do Santos fazer um jogo melhor, né? Fora de casa, o Santos que até agora não venceu nenhuma fora de casa. Enfim, fica a expectativa de que o Santos possa fazer um jogo melhor, que o Santos possa fazer um jogo mais consistente na parte técnica, na parte tática, né? O Santos que provavelmente vai ser comandado pelo seu novo treinador no domingo. Então nós esperamos que esse novo treinador que chegue dê uma oxigenada no time, dê uma oxigenada no elenco, e o Santos possa passar a entregar um futebol melhor, que o Santos de fato possa entregar tudo aquilo que esse time do Santos pode entregar. Fechou, rapaziada? Mais uma vez eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like, ativarem o sininho e seguirem a nossa página no Instagram, @camisa3oficial. Fechou, rapaziada? Ajuda a gente a fazer com que o canal cresça e que nós possamos levar o Santos muito mais adiante. Fechou? Valeu, tamo junto, até o próximo vídeo.